Nós vamos então agora falar um pouco sobre como se dá o desenvolvimento desses sistemas. É muito similar ao desenvolvimento dos sistemas de informação de modo geral. Nós temos aqui a fase de requisitos, de conceitos, de estruturas, de regras, que isso aqui são as entradas que a gente tem para as fases de identificação, conceituação, formalização, implementação e testes. Então, a gente vê que, diferenciando um pouco do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas de modo geral, o que a gente tem é uma complexidade um pouco maior. Então, os requisitos são entrada aqui para a identificação e também para a conceituação. É claro que, a partir da identificação dessas informações, você vai criando conceitos, ontologias, por exemplo, que sirvam, diagramas que sirvam para entender como é que essas informações se relacionam. O tempo todo pode haver reformulações aqui nas diversas fases, tá? Então, nós temos, a partir da conceituação, os conceitos prontos. Aí nós temos a entrada para formalização. Então, aqui agora eu tenho que criar regras, fórmulas matemáticas, generalizar as formas de resolver esses problemas. Aí eu saio dessa fase com algumas estruturas pré-criadas. Essas estruturas, elas são implementadas e aí nós vamos verificar através dessas regras já implementadas, se com os testes, com alguns dados novos para esse sistema, se ele consegue tomar decisões que são interessantes, que são coerentes com o que se espera que ele tome. É claro que com certo nível de acerto ou de qualidade. Muitas vezes o sistema ele não consegue tomar decisões ótimas, mas chega bem perto do que se espera. Para a gente adquirir essas informações, a gente geralmente vai ter que lidar com um especialista de uma área que não é a nossa. Então, nós somos programadores, desenvolvedores, analistas de sistemas e muitas vezes não conhecemos a área da medicina, por exemplo, do marketing, por exemplo. Então, o que nós temos que fazer? Ter contato com um especialista que vai nos dar essa base de conhecimento para que a gente consiga traduzir naquelas etapas e embutir o sistema de um conhecimento para que ele consiga ajudar esse especialista na tomada de decisões. Então, nós temos alguns instrumentos, entrevistas não estruturadas, estruturadas, estudo de caso e uma forma específica de descoberta de conhecimento em base de dados, que a gente vai falar mais especificamente em uma aula lá mais para frente, sobre o aprendizado de máquina. Mas sobre entrevistas não estruturadas, é quando você tem mais ou menos um rascunho do que você vai perguntar para esse especialista e vai interagindo com ele nas respostas, novas perguntas vão surgindo. É interessante porque você consegue ter uma visão geral do sistema, do propósito do sistema, de como ele deve funcionar, de quais tipos de soluções ele deve apresentar e que são interessantes para o especialista. Mas, por outro lado, ele não dá muitos detalhes. Com entrevistas estruturadas, você consegue arrancar dessa pessoa especialista fórmulas, regras, então um conhecimento mais detalhado que vai servir na hora da implementação. O estudo de caso também é uma atividade interessante, porque você pode pegar um caso pronto, como que o especialista observar, como que o especialista pegou determinados dados, processou e resolveu e tomou decisões. Então, você observa todo o processo do início até o fim, de um caso real. Isso te ajuda também a entender o que você tem que colocar de entrada nesse sistema. Agora, já a descoberta de conhecimento em base de dados, você vai pegar uma base de dados e vai utilizar de algoritmos de aprendizado, que tem a capacidade de aprendizado, e ele vai aprender e gerar padrões e te dar respostas. É muito interessante e vai ficar mais para o final do nosso curso, ok?